Esta é a segunda mensagem da série de mensagens que vamos pregar sobre a mensagem dos últimos dias, entendendo a volta de Jesus. Nós demos a introdução e também pregamos sobre o princípio das dores e agora vamos pregar sobre entendendo o arrebatamento da igreja. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, que diz assim, Mateus 24, versículo 36, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Versículo 36 e o versículo 40. João, capítulo 14, versículo 3. Diz assim, a parte B: Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus promete voltar, arrebatar a igreja. Aqui em Mateus 24 diz que um será levado e outro será deixado. E aqui em João capítulo 14, versículo 3, parte B, diz que ele voltará e nos levará para ele, para que onde ele estiver nós estejamos também. O apóstolo Paulo deixou mais claro, ele esclareceu o que Jesus falou aqui, Paulo esclareceu para a igreja que estava em dúvida. E Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 51 em diante. Eis que vos digo um mistério. Ele está falando do arrebatamento. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos. Olha só, o arrebatamento vai acontecer e nem todos nós vamos estar dormindo, ou seja, teremos morrido. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus, não é a trombeta do Apocalipse. Trombeta de Deus, é uma trombeta que Deus vai tocar. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aqui, Paulo deixou mais claro ainda, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, em diante, mas eu vou ler só o 16 e o 17, para sermos sucintos. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos transformados e juntamente com eles, com aqueles que ressuscitaram, e juntamente com eles, entre as nuvens, para assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, repetindo o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, com os mortos em Cristo, que ressuscitaram, com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vamos encontrar com o Senhor aonde? Nos ares. Os mortos estarão primeiro, nós os vivos seremos transformados junto com eles e iremos ao encontro do Senhor. Isso é num piscar de olho. A velocidade é maior do que a da luz, não tem como calcular. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo esclarecendo. O verbo grego para o arrebatamento é harpazo. Significa furto, sequestro, raptura à distância. É isso que significa esse verbo. E nós vemos que a volta de Jesus aparece na Bíblia, a segunda vinda de Jesus, mais de 300 vezes. E só na epístola de Paulo aparece 50 vezes.
Então nós vemos o arrebatamento aí, o relato do arrebatamento é uma realidade que não pode ser negada. E nós estamos já no princípio das dores, como eu expliquei. Nós estamos no prelúdio, nós estamos no momento do arrebatamento. É o que dá para se entender. Porque estamos vivendo o princípio das dores. Até quando o princípio das dores vai continuar, eu não sei. Não sei se vai levar décadas, não sei se vai levar centenas de anos, não sei, mas o princípio das dores já começou. E nós devemos estar realmente esperando o Senhor Jesus. Ele pode voltar a qualquer momento, porque os sinais que Jesus falou já aconteceram. Já estão aí, claro, estão só se repetindo pelo mundo. E o maior deles que a Bíblia fala é a apostasia. As pessoas se apostatando da verdade. E a apostasia total vai acontecer na grande tribulação. Mas a apostasia está aí, patente aos olhos do ser humano. Então o arrebatamento vai acontecer na vinda de Jesus. Jesus vai descer do seu trono de glória em direção à terra, e antes de chegar às nuvens, em algum lugar no espaço, a igreja vai encontrar com ele. A Bíblia diz que vai ser além das nuvens. O Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levar ao encontro do Senhor nos ares. Aleluias. Nós vamos encontrar com o Senhor. Estejamos mortos ou vivos, nós vamos ser arrebatados e ir ao encontro do Senhor. Jesus, ele não vai arrebatar a sua igreja e voltar para o céu, não. Ele vai arrebatar a sua igreja entre as nuvens e vai permanecer com ela lá para a união, a festa da união da igreja com Cristo, do casamento da igreja com Cristo, chamada bodas do Cordeiro de Deus. E ali vai acontecer antes, ali, nesse momento das bodas, vai acontecer ali o tribunal de Cristo. E o apóstolo Paulo falou de 3 céus. Ele falou que foi arrebatado até o 3º céu. O 3º céu que foi arrebatado é o trono de Deus. É o céu de glória, que ele diz que ele viu coisas inefáveis que ao homem não é digno de falar. Não consegue falar. Então o céu de glória, o Senhor Jesus vai descer do seu trono de glória em direção à terra, e no céu das galáxias, que é o 2º céu. O 3º é o céu de glória, o 2º é o céu das galáxias. Ele vai encontrar com a igreja. Olho humano não vai ver, nem os aparelhos científicos, por mais sofisticado que seja, vai alcançar Jesus. Não vai vê-lo. E não vai ver a igreja e nem os anjos com ele. Ali vai haver uma parada para que haja então essa festa das bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Enquanto isso vai estar acontecendo, aqui na terra já começou o período da tribulação, que a Bíblia fala, tribulação que nunca houve e nunca haverá igual. Portanto, o Espírito Santo foi retirado daqui da terra. A igreja vai ser retirada antes do aparecimento do anticristo. Se ler lá em Tessalonicenses, se eu não me engano é 2 Tessalonicenses 2, vamos entender perfeitamente. A igreja será tirada antes. Nós vamos falar sobre o aparecimento do anticristo, não vai entrar em detalhes. A igreja vai ser tirada antes. E aí o anticristo vai surgir na grande tribulação, que também é um outro assunto que eu vou falar, onde o anticristo estará em ação, também não vou adiantar aqui. Vou falar em cada parte na sua mensagem. Portanto, esse é o arrebatamento da igreja que vai acontecer. A igreja vai ao encontro do Senhor. E nós vamos ali participar da festa das bodas do Cordeiro de Deus. O arrebatamento é uma realidade que não pode ser negada. Algumas pessoas não admitem o arrebatamento, pessoas evangélicas não admitem o arrebatamento. Mas a Bíblia é clara em dizer que Jesus vai voltar
e vai nos levar para junto dele. Em João 14:3, em Mateus 24, que eu li, versículo 36, todo o capítulo 24, mas o 36 e o 39 está bem claro, que Jesus vai vir e ele vai levar algumas pessoas e outras vão ficar, porque não estavam preparadas por ele para subir no arrebatamento. Tem muita gente dentro da igreja que ainda não é salva. Tem muita gente agregada à igreja e não congregada, está agregada. Elas estão religiosamente participando de uma igreja evangélica, participando dos cultos, das atividades, participando de tudo na igreja, e às vezes até com muita dedicação. Porém, estão como aquele jovem rico que foi ao encontro do Senhor. O Senhor disse ele disse para Jesus: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a salvação? Jesus disse: olha os mandamentos. Falou para ele acerca dos 10 mandamentos, dos mandamentos. E ele disse: tudo isso eu faço. Jesus disse que falta uma coisa. Que falta uma coisa ainda. Que falta você deixar de viver para você mesmo, para o mundo, para o materialismo, e me seguir, viver para Deus. E ele não quis seguir Jesus porque o preço era muito alto para ele. Tem pessoas que acham muito difícil seguir Jesus. E nós vemos a história do rico e do Lázaro lá na frente. Tudo indica que é o mesmo rico que foi a Jesus. Lázaro, ao morrer, os anjos pegaram e levaram, subiu para o encontro do Senhor lá no paraíso. E o rico morreu e foi sepultado, desceu. Porque a Bíblia diz que o inferno está para baixo e o céu está para cima. Então quem morre sem Deus desce. A pessoa já desce direto e já sobe direto. Não tem lugar intermediário para a pessoa chegar no céu e nem para chegar no inferno. Toda criança, ao nascer, ela nasce de cabeça para baixo. Isso revela o estado pecaminoso do ser humano. Todo ser humano é gerado em pecado. Davi disse: em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Que pecado é esse? Criança peca? Bebê peca? Não. É o pecado original. É o pecado da queda de Adão. Com a queda de Adão, todos nós, a raça humana, caímos com ele. E para sermos levantados por Deus, tem que ser através de Cristo. Jesus veio para nos levantar da nossa queda espiritual. Com Adão, todos os homens caíram espiritualmente e nós, em Cristo, fomos levantados por Jesus. Então, antes de Jesus, como é que as pessoas eram salvas? Antes de Jesus, as pessoas eram salvas olhando para o Cristo que haveria de vir pela primeira vez. Eles olhavam, eles criam no Jesus que haveria de vir ao mundo. E hoje nós somos salvos olhando para o Cristo que veio, implantou o reino espiritual aqui na terra, e para o Cristo que voltará pela segunda vez para arrebatar a igreja e cumprir todo o plano final de Deus. Portanto, a volta de Jesus tem a ver com a restauração do homem. Jesus veio, primeira vez, para restaurar o homem. E na segunda vez, ele vem para transformar em um corpo glorioso, para nos levar para morar com ele eternamente. Então, nesse arrebatamento, que Jesus vai encontrar com a igreja vai encontrar com ele no segundo céu, depois que terminar lá a festa das bodas do Cordeiro, terminar o tribunal de Cristo, aí nós vamos descer. Aqui na terra, nesse período, já estará em tribulação. Então, quando a igreja subir, começará a tribulação aqui na terra. E quando terminar a festa lá das bodas do Cordeiro, Jesus acaba de descer nas nuvens. Todos os olhos humanos vão ver Jesus nas nuvens. Todo joelho vai se dobrar e toda a boca vai confessar que Jesus é o Senhor, porque ele está vindo em glória. A glória será tão grande, tão poderosa. Jesus virá numa glória tão tremenda, tão maravilhosa, que as pessoas não vão suportar em pé, vão cair de rosto por terra.
e vão ter que confessar que realmente Jesus é o Senhor. Esse confessar aí não é salvação, é admissão de que Deus é Deus, Jesus é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. E aí Jesus acaba de descer, como diz o livro do profeta Zacarias, colocará seus pés no Monte das Oliveiras, partirá o monte em dois, abrirá o monte ali, haverá um grande vale ali. Mas também vamos falar na grande tribulação. Portanto, essa será a volta do Senhor Jesus, e nessa volta aí é onde vai haver a derrota do anticristo. Também vamos falar com detalhe lá na mensagem na grande tribulação. A mensagem do aparecimento do anticristo, nós vamos falar, aliás, vai ser a mensagem do tribunal de Cristo a próxima e depois do aparecimento do anticristo. Então a igreja vai ser retirada antes do anticristo aparecer. O anticristo não apareceu porque aquele que detém não deixa ele aparecer. E quem detém é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai pegar a igreja, vai em encontro do Senhor nos ares. E o anticristo entra em ação. Vai ser revelado ao mundo. Onde haverá 2 períodos aí de tribulação. Primeiro de engano, falsas promessas, onde as pessoas vão aplaudir, abraçar e se render ao anticristo. E depois a segundo período de 3 anos e meio, que é o último, onde ele vai se revelar realmente de uma maneira satânica, onde ele vai realmente cumprir todo o seu propósito maligno. Aí, esta é a realidade. Portanto, meu amigo, o arrebatamento está às portas. Está às portas. Virá no momento que ninguém espera. Num momento como este. Eu posso estar aqui pregando e não terminar essa mensagem. Jesus voltar e eu não terminar essa mensagem. Não vai haver nenhum sinal extraordinário para que haja o arrebatamento. Não. Jesus disse que será como o dia de Noé, tudo normal. As pessoas estarão vivendo normalmente. As pessoas estarão trabalhando, estarão no lazer, estarão na família, estarão viajando, estarão na sua maneira normal, natural de vida. E o arrebatamento vai acontecer. E quem estava preparado subiu, quem não estava ficou. E ai daqueles que ficarem. Vão desejar nunca ter existido, nunca ter nascido. Até mesmo aqueles que estão dentro da igreja hoje, que não estão valorizando a palavra de Deus, aceitaram a palavra na sua mente, mas não aceitaram no seu coração. Porque dentro da igreja tem pessoas que aceitaram a palavra só na mente, mas não aceitaram no coração. São pessoas que não foram transformadas pela palavra de Deus, não passaram pelo processo sobrenatural do novo nascimento em Cristo. Não foram transformadas em novas criaturas. Estão dentro da igreja. Pessoas boas, pessoas que são dedicadas, pessoas que faz tudo certinho, mas faz só religiosamente. Não entender o propósito do amor de Deus. Quem nos salva é o amor de Deus. A fé só opera pelo amor de Deus. De acordo com Gálatas capítulo 5, versículo 6, a fé opera pelo amor. Não adianta ter fé que transporta os montes. Se não tiver amor, nada valerá. A fé é morta. Então é preciso crer, mas é preciso crer e receber o amor de Deus no coração. Reconhecer o sacrifício de Cristo, reconhecer o amor de Deus revelado ao mundo, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que aquele que não crê no Filho de Deus já está condenado. E a Bíblia diz para nós crermos segundo as Escrituras. Não é crer filosoficamente, não é crer religiosamente, não é crer racionalmente somente. Não. A fé tem que ser racional, mas tem que ser também do coração. Tem pessoas errando a salvação por 45 centímetros. É a distância entre a mente e o coração. 45 centímetros é a distância entre a mente e o coração. E essas pessoas que estão errando a salvação porque só aceitaram a palavra, mas não aceitaram o dono da palavra, que é Deus, que é Jesus, essas pessoas não estão salvas. A Bíblia é clara em dizer, em Mateus 7, 21 em diante, diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós curamos em teu nome, comemos na tua presença, nós realizamos tanta coisa na tua presença, e o Senhor vai dizer,
Afastai-vos de mim, maldito, porque não vos conheço. Todos vós que praticais a iniquidade. Eles estão dentro da igreja, essas pessoas estão dentro da igreja, mas continuam na sua vida de pecado, na sua vida sem transformação. Porque aquele que é de Cristo está no processo da santificação. No momento que ele aceitou Jesus, ele assumiu a posição de santificação, de santo, porque foi lavado e redimido no sangue de Jesus. Recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, pela palavra de Deus que a pessoa vai conhecendo, vai estudando, vai conhecendo, vai recebendo no seu coração, ele vai sendo santificado a cada dia. Essa santificação é no dia a dia da nossa vida, esse processo vai acontecendo no dia a dia da nossa vida, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, precisamos ser aperfeiçoados na salvação, como disse Paulo. Aperfeiçoai a vossa salvação, diz lá em Filipenses. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados pela palavra. Jesus diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós estamos sendo santificados, estamos salvos, mas estamos sendo santificados, preparados a cada dia. E quando nós fomos transformados no corpo glorioso para o arrebatamento, aí sim, nós experimentamos a santificação perfeita. Seremos perfeitos, seremos semelhantes a Cristo, como diz a palavra de Deus. Já estou me estendendo muito, e vou, então, concluir essa mensagem. Essa é a realidade. O arrebatamento vai acontecer a qualquer instante e precisamos estar preparados por Deus. Nós não somos salvos pelos nossos esforços. Não somos salvos por opção. Eu vou resolver aceitar a salvação. Não. Nós não aceitamos a salvação, é Deus que nos dá a salvação, é Ele que nos aceita. Quando Ele nos aceita, a salvação passa a habitar em nós. Não sois vós que escolheis a mim, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então Jesus nos escolhe e o fruto permanece na nossa vida. Ele falou da parábola da semeadura, caiu à beira do caminho, e à beira do caminho o maligno arrebatou, caiu entre os pedregulhos, começou a nascer, mas não teve terra para continuar, morreu. E aquela que nasceu entre os espinhos, elas até que nasceram e produziram algum fruto, mas não vingaram. E a que caiu na boa terra, produziu muito fruto. Então tem gente que tem fruto na igreja, mas não vinga. Né? Então precisamos estar sendo preparados por Deus a cada dia. É o Espírito Santo que nos santifica mediante a nossa dedicação ao Senhor, nosso relacionamento com o Senhor. Aqueles que estão mais em comunhão com Deus, mais em intimidade com Deus, estão mais santificados, estão avançados no processo da santificação. E aqueles que são salvos, mas estão relaxados, vivendo uma vida relaxada, esses não estão progredindo no processo da santificação. Mas já estão santos porque estão na posição da santificação. Mas precisamos, porque perdemos muito na vida espiritual e até na material, que é consequência das bênçãos espirituais.